Hoje é segunda-feira, dia de habitual conferência de imprensa para atualização de dados Covid-19 no país. Gosto também direto para o Palácio do Governo com Diolinda Freire. Boa tarde, Diolinda. Muito boa tarde, e nós respondemos em direto daqui do Palácio do Governo, onde acontece todas as segundas-feiras, a conferência de imprensa, a habitual conferência de imprensa Covid-19, desde o início desta pandemia, e continua assim. Hoje temos, infelizmente, 2 óbitos aqui no país. O Diretor Nacional de Saúde já está connosco, ele é que vai trazer os dados e fazer os dados sobre as últimas 24 horas, a situação epidemiológica, e vai também fazer o balanço relativamente a estas 2 últimas semanas, da situação, os dados Covid-19 aqui em Cabo Verde, e quiçá também falar um pouco sobre a campanha de vacinação que ainda decorre no país. Vamos então passar os microfones ao Jorge Noel Barreto, ele já está a postos, nós voltaremos assim que possível. Até já. Boa tarde a todos. Vamos fazer então a apresentação da informação recebida das últimas 24 horas, como é habitual, fazer o balanço também dos últimos 14 dias e também fazer o balanço da campanha de vacinação. Nós tivemos o conhecimento do resultado da análise de 454 amostras, que nos permitiu conhecer mais 43 casos novos, que estão distribuídos pelos seguintes concelhos: Praia com 7, Ribeira Grande de Santiago com 1, Santa Catarina de Santiago 8, São Salvador do Mundo 2, Tarrafal de Santiago 2, São Miguel 6, Ribeira Grande em Santo Antão 3, Porto Novo 5, São Vicente 4, Tarrafal de São Nicolau 2 e Maio 3. Esses 43 casos novos que tivemos conhecimento nas últimas 24 horas correspondem a uma taxa de positividade de 9,5%. Em termos de casos suspeitos, nós tivemos uma notificação de 23, 10 de Santa Catarina de Santiago, 9 de São Miguel, 3 de São Lourenço dos Órgãos e 1 do Sal. Neste momento nós temos um total de 470 pessoas que estão em regime de isolamento, que representam os casos ativos e também representa 1,3% do total de casos de SARS-CoV-2 que já foi identificado em Cabo Verde. Em termos de altas, hoje nós tivemos o conhecimento de mais 47 pessoas que tiveram alta, 11 na cidade da Praia, no Concelho da Praia, 5 em Santa Catarina de Santiago, 3 em São Salvador do Mundo, 1 em Tarrafal de Santiago, 6 em São Miguel, 5 em Santa Cruz, 5 em São Lourenço dos Órgãos, 1 em São Filipe, 1 no Porto Novo, 3 no Sal, 5 em Ribeira Brava de São Nicolau e 1 em Tarrafal de São Nicolau. Nós passamos então a ter um total acumulado de 36.863 pessoas que já tiveram alta, o que representa 97,8% dos casos de SARS-CoV-2 já notificados em Cabo Verde. Este total de casos de SARS-CoV-2 ou de Covid-19 já identificados em Cabo Verde é de 37.701, 73% de pessoas que não apresentavam sintomas ou então tinham sintomas muito leves e 27% de pessoas que tinham sintomas mais marcantes. Lamentavelmente, nós tivemos o conhecimento de mais 2 óbitos nas últimas 24 horas. Um ocorreu no Concelho de Tarrafal, de uma pessoa do Concelho de Tarrafal de Santiago, uma pessoa de 81 anos, de sexo feminino, e não estava vacinado.
O outro óbito ocorreu no Concelho da Praia, uma pessoa do Concelho da Praia, com uma pessoa de 66 anos de idade, do sexo masculino, e este estava completamente vacinado, embora tinha também outros problemas de saúde, e assim como também o outro óbito que tinha outros problemas de saúde. Nós lamentamos os óbitos, aproveitamos a ocasião para desejar ou para dar as sentidas condolências às famílias enlutadas e desejar-lhes forças para que possam aguentar o seu momento de dor. Assim, nós passamos a ter um total acumulado de 344 óbitos por causa da Covid-19, o que nos dá uma taxa de letalidade global de 0,91%. Em termos de doentes internados, nós temos um total de 14. 2 estão internados no Hospital Agostinho Neto. De acordo com as informações, nenhum dessas pessoas está numa situação grave ou crítica. Também temos 2 pessoas internadas no Hospital Batista de Sousa, também encontram-se estáveis. No Hospital Regional de Santa Rita Vieira nós temos 8 pessoas internadas, nós temos 2 que se encontram numa situação mais complicada, uma delas não está vacinada e a outra tem uma dose de vacina, e ambas são pessoas com mais de 60 anos de idade. Também no Hospital Ramiro Figueira nós temos uma pessoa internada que encontra-se numa situação mais grave, não está vacinada, e no Hospital São Francisco de Assis nós temos também uma pessoa internada e também encontra-se numa situação um pouco delicada, pelo menos de acordo com as informações. Passamos então agora para o balanço dos últimos 14 dias, começando por dizer que no período de 20 de setembro a 3 de outubro foi analisado um total de 9.571 amostras. Permitiu-nos, uma média de 684 amostras analisadas por dia nesse período, que nos permitiu identificar um total de 540 casos novos, uma média de 39 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 5,6%. Em relação aos 14 dias anteriores, ou seja, de 6 de setembro a 19 de setembro, foi analisado um total de 15.911 amostras, que dá uma média de 1.137 amostras por dia. Permitiu-nos identificar um total de 1.166 casos novos, dá uma média de 83 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 7,3%. Nós constatamos que houve uma diminuição da taxa de positividade, embora também tenha havido uma diminuição de amostras analisadas, mas de qualquer forma a taxa de positividade ainda encontra-se acima de 4%, lembrando que o ideal seria inferior a 4%, e o RT neste período é de 0,76 nos últimos dias. Em relação a óbitos, nós já tivemos neste mês de outubro um total de 5 óbitos, infelizmente. A maioria desses óbitos não estavam vacinados, já eram pessoas que não estavam vacinadas. Aliás, nesta última semana nós tivemos 8 óbitos, 5 dos quais não estavam vacinados. Isso corresponde a 62,5% dos óbitos que não estavam vacinados. Portanto, ainda nós temos aqui evidências de que as pessoas que estão
vacinadas contra a Covid-19 estão melhor protegidas desta doença e das suas complicações. Em termos da taxa de incidência acumulada para os últimos 14 dias, houve uma melhoria em termos do número de concelhos, com uma taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes. Nós, na semana passada, tínhamos 6, esta semana temos 3, esta semana temos 6. Os concelhos com uma taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias são Boa Vista, que tem 14, Sal, que tem 21, Ribeira Grande de Santiago, que tem 23, Santa Catarina do Fogo, que tem 19. São Domingos e Mosteiros não tiveram identificação de casos, portanto essa taxa é de 0. Depois nós temos 10 concelhos com taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias entre 25 e 150 por 100 mil habitantes, que são Praia, que tem 99, São Vicente, que tem 128, Tarrafal de Santiago, que tem 39, Santa Cruz, que tem 54, Santa Catarina de Santiago, que tem 84, Porto Novo, que tem 60, Paúl, que tem 133, São Lourenço dos Órgãos, 116, São Filipe, que tem 54 e Brava, que tem 37. Ainda nós temos 6 concelhos que têm uma taxa de incidência acumulada superior a 150 por 100 mil habitantes, que são Ribeira Grande de Santo Antão, que tem 237, Ribeira Brava em São Nicolau, que tem 384, Tarrafal de São Nicolau, que tem 270, São Salvador do Mundo, que tem 186, São Miguel, que tem 294 e Maio, que tem 155. Convém dizer aqui que houve uma diminuição considerável em todos esses 6 últimos concelhos que fiz referência, apesar de ainda estarem com uma taxa de incidência acumulada superior a 150 por 100 mil habitantes, mas houve uma melhoria considerável em relação àquilo que estavam nos 14 dias anteriores. A taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias a nível nacional é de 96 por 100 mil habitantes, enquanto nos 14 dias anteriores era de 207 por 100 mil habitantes. Vamos passar então agora para o balanço da campanha de vacinação contra a Covid em Cabo Verde. Como já é do vosso conhecimento, Cabo Verde recebeu ontem à noite mais 100.100 doses de vacina contra a Covid-19. É uma vacina diferente daquela que nós temos estado a utilizar em Cabo Verde. É a vacina da Moderna. É uma doação dos Estados Unidos da América através do mecanismo COVAX. E essas 100.100 doses da vacina Moderna vai servir para continuarmos a vacinar as pessoas contra a Covid-19 em Cabo Verde. É uma vacina eficaz, como as outras que nós temos estado a aplicar, segura. Ela também requer 2 doses para que as pessoas possam ficar completamente vacinadas e o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose é de 28 dias, portanto é um período mais curto do que a vacina da AstraZeneca que nós normalmente estamos a aplicar e que tem um intervalo entre as 2 doses um pouco mais longo. E penso que, se tudo correr bem, já a partir da manhã vamos começar a aplicação desta vacina na Ilha de Santiago, porque a vacina foi recebida nesta ilha, e já amanhã já estamos a preparar para fazer a distribuição para as outras ilhas. Eu penso que é mais provável que já na próxima semana todas as ilhas estejam em condições de fazer a vacina Moderna que foi recebida ontem. Entretanto, conforme as ilhas vão recebendo as vacinas, poderão se organizar internamente e ainda, talvez quinta, sexta-feira, podem estar em condições de começarem a aplicar esta vacina. Nós, antes de avançar com os outros números, aproveitamos a ocasião para apelar para as pessoas que ainda não foram vacinadas porque não queriam tomar a vacina da AstraZeneca, agora com uma vacina diferente, que é a Moderna,
então o Diretor Nacional de Saúde fazer o balanço das últimas 2 semanas. Como dissemos aqui no início desta conferência de imprensa, há hoje 2 óbitos, 2 pessoas morreram de Covid-19 na Ilha de Santiago, uma pessoa em Tarrafal de Santiago e a outra aqui na capital do país, Cidade da Praia. Pelos dados avançados aqui pelo Diretor Nacional de Saúde, parece haver alguma melhoria da situação epidemiológica Covid-19 aqui em Cabo Verde. Conforme apontou os dados, hoje temos 43 casos num total de 444 amostras analisadas. Também há menos número de amostras a analisar, conforme mostrou aqui o Diretor Nacional. No entanto, temos neste momento algumas pessoas internadas, são 14 nas últimas 24 horas, conforme Jorge Mel Barreto. Algumas estão em estado um pouco mais delicado em vários hospitais do país. Os dados apontam sim alguma melhoria, com RP de 0,76, conforme Jorge Noel Barreto, que também nos avançou aqui que nesta última semana houve 8 óbitos, 8 pessoas morreram de Covid-19. Mas a notícia boa que acaba de nos trazer é a chegada de 100.100 doses de vacinas da Moderna, um apoio americano ao Estado de Cabo Verde, e conforme já disse aqui, algumas destas vacinas já começam a ser utilizadas logo amanhã aqui na Ilha de Santiago, e nós vamos continuando com esta conferência de imprensa e colocando outras questões relativamente a esta crise sanitária, e levaremos mais notícias, mais pormenores desta conferência de imprensa no Jornal da Noite. Com todo prazer, boa tarde, fique na nossa companhia, fique bem.